Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desmascarando a Bíblia novamente. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante e bastante atual, que é o aborto. Vamos ver a questão do aborto à luz da Bíblia. Será que a Bíblia defende o aborto? Será que a Bíblia defende a preservação da vida acima de tudo? Sobretudo o feto de uma criança no ventre de sua mãe? Será que o Velho Testamento apresenta razões para acreditarmos que há presença de dispositivos que nos mostra que os hebreus davam valor à vida uterina? Há cristãos que digam que sim. Então vamos ao texto, pessoal. O aborto à luz da Bíblia. Vira e volta essa questão. Vira e volta essa questão sempre ressurge em nosso meio. O princípio para se condenar a prática do aborto repousa no direito à vida que todos, a princípio, teriam. É a proteção à vida que busca garantir quando se condena o aborto. O nosso sistema de leis preza pelo direito à vida. Esse sistema é tão protetivo quanto a vida que garante a mesma àquele que tira a de outrem. Sim, um assassino tem o direito à vida, assim como a vítima assassinada por ele. Veja o grau de importância que nossas leis atuais dão à vida. Até mesmo a vida de um assassino criminoso marginal é garantida pelas nossas leis. Ainda que ele mate diversas pessoas, pelo menos aqui em nosso sistema de leis brasileira, ainda que ele cometa os mais horríveis e desprezíveis crimes, ainda assim, ele, com base na lei de nosso país, tem o direito de ter a preservação da sua própria vida. Os cristãos também veem a vida como algo sagrado e dizem que só Deus a poderia tirar de alguém, já que supostamente teria ele a dado às pessoas. Aparentemente, vemos no livro de Gênesis, capítulo 9, a preocupação do Deus hebreu com a vida. Ali é dito que ninguém poderá tirar a vida de um outro homem, porque este foi feito à imagem de Deus. Nem mesmo um animal se eximiria da culpa caso viesse a tirar a vida de um homem. O texto bíblico diz ainda que a vida do homem estaria no sangue. O livro de Gênesis, capítulo 9, diz que até se exigirá até daquele animal que venha tirar a vida de uma pessoa, certo? No contexto aqui do Velho Testamento, seria a vida de um hebreu, né? Então, até dos animais que não pensam, não sabem o que estão fazendo, o Deus hebreu exigirá a vida que ele tirar de um homem. É um absurdo, ridículo, né? Claro, né? Que animal não tem culpa de nada, animal não pensa, não tem, não tem leis a cumprir no trato dele para com o homem, né? O animal é, não tem ideia de que ele deva se comportar de determinada forma com relação ao homem, para que se exija do animal um, é, um comportamento em relação ao homem, como o texto bíblico tenta mostrar, né? Deus ele vai exigir até
dos animais a vida que ele tirar. Absurdo, ridículo, né? Há também o texto de Salmos 139, versos 14 e 16, que faz alusão à vida uterina. É lá, supostamente, né, que diz que foi Davi que escreveu o Salmo, diz que o Deus hebreu viu a forma como Davi foi feito, né? Aí Davi diz, né, que de uma forma assombrosa, espantosa ele foi feito, é que o Deus hebreu viu até as suas partes mais. Lá fala de embrião, né? Mas os hebreus não tinham noção de nada de embrião naquela época, né? Isso aí são as traduções modernas que dão essa ideia. Mas o texto quer dizer que o Deus hebreu viu a vida ainda no início de, de Davi, quando ainda se encontrava no útero de sua mãe, na barriga de sua mãe. Certo? Aí muitos pegam esse texto achando que essa passagem quer dizer que o Deus hebreu tinha respeito para com a vida, ainda que em formação. O texto não tem nada, não quer dizer nada disso, certo? Essa passagem nada mais é que uma alusão à capacidade do Deus hebreu de ver coisas, certo? É sempre a ideia das passagens é mostrar o poder que esse Deus tem, certo? E essa é uma dessas passagens, mas os cristãos a interpretam de forma equivocada. A passagem quer dizer que até mesmo a vida de, de uma pessoa que ainda está em formação não escapa da visão desse Deus hebreu. Ou seja, nada fica às escondidas às vistas desse Deus hebreu. É isso que a passagem quer dizer. Mas será mesmo que o Deus hebreu dava valor à vida humana? Será? Aí tem a passagem que eu esqueci até de colocar aqui, uma passagem lá do Êxodo, né, se não me engano, e a questão de um homem estar brigando com outro homem, chegar a ferir uma mulher, aquela questão toda, né? E os cristãos também usam essa passagem para dizer que existia a preocupação da vida no útero. Mas tudo enganação, certo? Eu vou provar que não há nada disso. Na Bíblia, há diversos relatos em que vemos o Deus hebreu e seu povo demonstrando um total desrespeito à vida. Esse é o fato. As pequenas passagens, as poucas passagens que aparentemente os cristãos usam para tentar mostrar que existia uma preocupação do Deus hebreu para com a vida, há centenas que mostram justamente o contrário, o desrespeito total tanto desse povo quanto do próprio Deus hebreu para com a vida. Um dos muitos exemplos da mitigação que é dado ao direito à vida na Bíblia pode ser visto no episódio do Êxodo. As 10 pragas teriam matado, por exemplo, bebês, crianças e fetos em formação das mulheres egípcias. A última praga, a chamada 10ª praga, pretendeu matar todos os descendentes, todos os filhos de egípcios que fossem primogênitos. Logo, podemos presumir que poderia ter homens já adultos, crianças que eram primogênitas, adultos que eram primogênitos, bebês ainda dentro do útero da mãe, que era o primeiro filho de uma egípcia, fetos ainda em formação, que seria o primeiro filho da egípcia, também em formação, que segundo a lenda bíblica, teriam sido mortos pelo Deus hebreu. O Deus hebreu jogou essa praga, dizendo que ia matar todo mundo e não passasse isso lá no acampamento dos hebreus, né? Que não passasse o sangue, você morreria. E os egípcios não tinham escapatória. Iam matar todos que fossem primogênitos, tanto dos senhores quanto dos escravos que pertencessem aos egípcios e que fossem primogênitos, bem como de animais. Ou seja, os animais dos egípcios que tivessem
filhotes, se fossem suas primeiras crias, também seriam mortas pelo Deus hebreu. Ou seja, a passagem do Êxodo que nos fala sobre a 10ª praga é um exemplo claro do desrespeito tanto dos hebreus quanto dos hebreus para com a vida. Se ele tivesse respeito à vida, ele não mataria, por exemplo, bebês em formação ainda na barriga das egípcias. É lógico que isso tudo é mentira, né? Estamos analisando a ideia que o texto passa, certo? E o contexto nos apresenta essa realidade. Então, nós temos de entender nessa passagem que bebês, fetos de crianças foram mortos pelo Deus hebreu simplesmente porque eram egípcias. E isso nos revela que o Deus hebreu não tinha respeito algum pela vida. Porque se tivesse respeito pela vida, ele não faria isso, essa chacina de bebês. Entenderam? Em nenhum momento nessa narrativa foi suscitada a questão do direito que esses bebês teriam à vida. O Deus hebreu não levou nada em conta disso. Se eram bebês que iriam morrer, se eram crianças que iriam morrer, em virtude de seus pais serem egípcios. Repare que absurdo. Suas vidas têm valor, as vidas dessas crianças, têm valor secundário nessa narrativa. O que determinava se alguém, um bebê ou um feto, iria viver ou morrer, era a sua raça. Era hebreia, ia viver. Era egípcia, ia morrer. Veja que absurdo. Isso é respeito à vida? Você dá direito à vida a alguém por motivos de raça? Isso é lei? Em suas guerras metafóricas pela conquista da terra de Canaã, os hebreus, amando desse Deus que chamam de Javé, Yavé, ou Jeová, mataram milhares de mulheres grávidas, ou seja, mulheres cujos ventres continham bebês em formação e outros já formados foram assassinadas. Simplesmente por quê? Porque os hebreus queriam tomar as terras desses povos. Eles não levaram em conta o direito que essas crianças tinham, pelo menos, de viver, pelo menos as crianças. Veja, isso é livro que você possa dizer que tem respeito à vida. Um livro que você só vê desrespeito à vida, assassinato, estupro, roubo e coisas mais desse gênero. Esse livro você ainda acredita ser inspirado por um Deus todo amoroso, um Deus que se preocupa de fato com todos os povos, todas as raças? Vocês não veem que esse livro foi feito por hebreus e para hebreus? Esse livro só favorece esse povo. Esse livro não busca favorecer povo algum. Todas as narrativas do Velho Testamento é para enaltecer esse Deus que eles criaram e esse povo, que é visto nas narrativas como o povo escolhido, o povo santo. Os outros povos são escarnecidos, são, são xingados e praguejados por esse Deus e por esse povo, esses hebreus primitivos. Não há respeito à vida algum nas páginas da Bíblia. Mulheres eram esfaqueadas, você imagine. Esses hebreus, coloquem isso na cabeça, feche os olhos, imagine você estando lá, presenciando, lógico que isso tudo é mentira, mas a questão de guerras que aconteceram, essas guerras aconteceram. Essas brigas internas entre as tribos hebreias e entre os povos vizinhos aconteceram, porque o mundo inteiro sempre teve guerras, né? Hoje de épocas em épocas surgem guerras. Você imagina naquela época. Então, a questão de Deus não existe, é lógico que nós sabemos que não existe. Mas certos relatos presentes na Bíblia, em que nós vemos assassinatos, mortes, invasões, roubos, essas coisas aconteceram mesmo, certo? Elas são passadas aqui no contexto
na visão do escritor, mas muitas delas aconteceram. Então você imagine, é uma criança ainda no útero da mãe, ainda em formação, viu um hebreu para roubar terras ou qualquer outra coisa, né? Matar aquela mãe juntamente com o seu feto. E se imaginarmos que é esse assassinato dessas mulheres, juntamente com seus filhos, foi por ordem de um Deus, isso é da pessoa ficar de boca aberta. Você olhar relatos desse tipo e achar a coisa mais natural, normal, aceitável e bonita porque diz que veio desse Deus e achar que Deus dá vida, Deus tira, isso é um absurdo. As pessoas que pensam dessa forma são desumanas, desumanas e são pessoas totalmente alienadas, pessoas que não vivem a realidade. Mulheres eram esfaqueadas ou tinham seus ventres rompidos por espadas hebreias, só porque eram cananeias. O direito à vida, nesse caso, também foi mitigado, só por causa de uma condição racial e social. Um outro exemplo que podemos apresentar é a história das 42 crianças que foram desprovidas desse direito, do direito à vida, só por causa de uma careca de um velho maluco que se dizia profeta de um Deus desumano. O relato de, o relato de primeira, do livro de Reis, né? Segunda Reis, nos diz que 42 crianças, de um número maior de crianças, e o texto nos mostra, e os elementos presentes no texto nos mostram que eram crianças, não eram nada de adultas e não eram nada de pessoas maiores de idade que queriam fazer mal ou perseguiam um tal do careca. Eram crianças, foram mortas simplesmente porque caçoaram de um profeta que era careca. Não houve respeito à vida. Não se analisou que ali se tratavam de crianças. Crianças que não têm noção ou não têm a capacidade de distinguir o bem do mal em suas ações. Mas o escritor, ele passa essa mensagem de que o Deus hebreu não respeita a vida. A vida é descartável para esse Deus hebreu e seu povo. Quando Abraão ofereceu seu filho, Isaque, em sacrifício a Javé, o que notamos ali é mais outro caso de total desconsideração pela vida. Os cristãos acham isso uma coisa mais linda, uma prova de devoção, de lealdade, de submissão ao Deus hebreu. Isso é prova de que, para o Deus hebreu, a vida não é nada. Repito novamente, o Deus hebreu é lógico que não existe, né? Nunca existiu. Mas falo dentro dessa concepção maluca daqueles que acreditam que todas essas histórias e esse Deus e seus servos, de fato, existiram. Então, dentro dessa concepção maluca, eu digo que o simples fato de Abraão oferecer seu filho a essa divindade, que ele nunca tinha visto, como prova de sua lealdade ou simplesmente como uma troca, uma moeda de troca que ele estava dando para obter aquelas terras de outros povos e também obter vários filhos, isso não é prova de nada, isso é prova de que a vida para esse povo não tinha valor algum. É inaceitável que alguém que veja a vida como valiosa
sugira que outros atirem para seu prazer ou como forma de prova piedosa de lhe mostrar lealdade. Se esse Deus prezasse pela vida, ele jamais ia sugerir um absurdo desse, de fazer com que um homem tirasse a vida de seu próprio filho para simplesmente provar para esse Deus que aquela pessoa é leal a ele. Veja que absurdo. Isso e mais, se pensarmos que esse Deus é sabedor de tudo, que vê o passado, presente e futuro, então isso aí se torna mais absurdo ainda. O patriarca Rubens, irmão de José, filho de Jacó, para consolar o pai Jacó, que ficou desesperado em ver mais outro filho perdido, sugere-lhe, quer dizer, esse Rubens, né, sugere a Jacó, caso Benjamim, seu irmão, não volte da viagem do Egito, oferecer a vida de seus filhos, que ele tinha filhos, né, esse Rubens, ele sugere para o velho que se Benjamim não voltar do Egito, porque José finge lá não conhecer seus irmãos e afirmar que eles eram espião, então ele pede que esses irmãos voltem e tragam esse Benjamim. Então o pai Jacó, desesperado, porque imaginava que José estava morto, então imaginou também que Benjamim poderia morrer, ou ele nunca mais vê esse Benjamim. Aí Rubens sugere para Jacó que se isso acontecer, de Benjamim não voltar, ele pegue e mate seus filhos, ou seja, mate os filhos de Rubens como forma de afago pela perda de Benjamim. Veja, o que isso nos revela? Que os hebreus não tinham esse mesmo sentimento de amor para com suas crias. Eles tinham um maior desprendimento, entendeu? Um filho era como um vaso que ele compra na feira, quebra e amanhã vai na feira e compra um outro. Eles não davam valor efetivo à vida como nós damos hoje. E a prova é que esses povos, não só os hebreus, como os próprios hebreus, não davam valor à vida, tanto é que eles ofereciam seus filhos aos deuses. A Bíblia está repleta de relatos e exemplos em que os próprios hebreus ofereceram seus filhos a divindades que eles supostamente consideravam falsas. O que mostra que eles não tinham valor, não davam valor à vida. A vida para os hebreus não tinha o mesmo valor que nós hoje damos. Um filho ou filha poderia ser morto a pedradas, vocês imaginem. Um filho ou uma filha poderia ser morto a pedradas se fosse desobediente a seus pais. O relato mostra isso. Se um filho fosse desobediente aos pais, ou mesmo ele poderia ser morto a pedrada. O que isso nos revela? Revela que os hebreus não tinham uma vida como um bem maior ou alienável. Quer dizer, dos milhares de fetos de mulheres midianitas que foram mortos a mando de Moisés. Nós podemos ver esse relato em Números 31, lá no caso das midianitas, né, que ele manda fazer os hebreus fazerem guerra contra os midianitas. Ali, naquele conflito lá, havia mulheres que estavam grávidas. Havia bebês que haviam saído há pouco tempo da barriga das suas mães, ou ainda bebês de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Crianças no caso, que foram mortas a espadas. Crianças que ainda estavam por nascer, mulheres que estavam não sei quantos meses de gestação, que tiveram suas barrigas perfuradas ao fio de espadas. Outras crianças que eram, ou outros bebês, foram jogados para cima e amparados com o fio da espada. Veja que absurdo, vejam que crueldade e que desrespeito à vida
nós presenciamos nas passagens da Bíblia. É um livro cruel, é um livro asqueroso. Podemos dizer sim que a Bíblia é um livro asqueroso. As pessoas que fingem não ver essa realidade apresentada nos textos. Eles querem ler Salmos, Provérbios, as mentiradas das histórias de Jesus. Tá entendendo? Mas esquecem dessas passagens. Passagens cruéis, desumanas, todas elas sendo executadas essas ações de assassinato de inúmeros bebês e crianças por decisão desse Deus hebreu que os cristãos afirmam ser um Deus de amor. O caso de adultério de Davi e Batseba é o caso mais emblemático de que a vida valia muito pouco para Javé e seus leais servos, os hebreus. A vida de um recém-nascido, que no caso era o filho de Davi nesse adultério com Batseba, é tirada em virtude dos erros ou pecados de seus pais. Quem errou nessa questão, se é que posso considerar erro, o mesmo pecado, foram Davi e Batseba. A criança não tem nada a ver com os atos de seus pais. Mas o Deus hebreu, desculpem, segundo a passagem, diz que ia tirar a vida da criança. Veja que absurdo. Tirar a vida da criança por atos cometidos pelos pais. E isso é respeito à vida? Matar uma criança no útero porque os seus pais aqui fora fizeram coisas erradas? Sim, o direito à vida dessa criança é deixado para trás. A morte de Jesus, ainda que se avoque crenças e dogmas cristãos para justificá-la, é uma aberração. Não adianta invocar crenças e dizer que a morte de Jesus foi a coisa mais linda. Dizer que a morte de Jesus foi para salvar as vidas de pessoas pecadoras. Isso é um absurdo. Você matar uma pessoa para alegrar ou acalmar a fúria de um Deus que diz que estava enfurecido com a humanidade e que necessitava de uma vida a todo custo para nos poupar de sua ira, para que não morrêssemos por causa dessa ira descomunal, descontrolada desse Deus. Ele exigiu que esse tal Jesus, lógico que isso tudo é mentira, pediu que essa vida dita perfeita de Jesus fosse oferecida como holocausto, à semelhança de um bezerro que ele saboreava quando os hebreus ofereciam constantemente esses sacrifícios. Veja que absurdo! Tirar a vida de um homem e compará-la à de um carneiro que era dado em troca de vidas humanas é um absurdo sem tamanho. Imaginar que meros erros ou pecados cometidos por uma pessoa devam ser pagos com sua própria vida é um outro absurdo sem tamanho. A vida no texto bíblico, conforme se observa, tem valor secundário. Portanto, podemos ver por esses poucos exemplos que a vida para os hebreus e seu Deus não tinha o mesmo valor que tem hoje. Os hebreus tinham uma visão distorcida do real valor da vida, quando comparamos com a nossa visão. Mas não podemos comparar o modo de vida dos hebreus com o nosso, diria alguém. Claro que podemos, pois quando um cristão condena alguém de nosso tempo por cometer um aborto, ele se baseia justamente em passagens deturpadas, bíblicas, pertencentes a um povo primitivo do passado.
eles incriminam as ações das pessoas de hoje, de nosso tempo, com base nos ditos de um Deus que matou várias pessoas, várias crianças. As atitudes de pessoas de nosso tempo são julgadas tendo como base as de pessoas do passado. Ora, se o homem do presente não pode julgar os atos dos homens do passado, nesse caso os hebreus, com base naquilo que o homem do presente entende, nós, por que então os homens do presente, que somos, deveriam ser julgados ou ter suas vidas ou vida pautada com base nas ideias do homem do passado, um homem primitivo, ignorante? Não se pode debater uma questão complexa como o aborto a partir de ideias deturpadas e da visão turva de um povo primitivo como o hebreu. Só pessoas ignorantes, como os cristãos, apregoam essas questões com base, no caso, a questão do direito à vida, contida na proibição do aborto, com base em um livro ridículo, primitivo como a Bíblia. A ideia que temos do valor da vida é mais objetiva que a dos hebreus dos tempos bíblicos. O valor que os hebreus davam à vida era muito subjetivo. O valor da vida para o hebreu, variava de povo para povo e de acordo com as suas circunstâncias. Em suma, não cabe à religião decidir sobre questões complexas como o é o aborto. Somos testemunhas oculares do quanto foi equivocado conceder determinadas prerrogativas à religião. As bases da religião para discutir ou formar sua posição quanto a um determinado ato ou comportamento humano serão sempre viciados ou equivocados por ideias arcaicas e fora de uso, porque essas ideias estarão, estarão fundamentadas dentro de um livro primitivo, ultrapassado, que é a Bíblia. Entenderam? Não cabe à igreja, como instituição religiosa, dizer para os cidadãos de hoje se o aborto é certo, se o aborto é errado. Não cabe, porque suas razões, como eu disse, vão se pautar com base nesse livro ridículo, primitivo, imoral em todos os sentidos. A Bíblia nunca zelou pelo direito à vida. Na Bíblia, nós vemos passagens de total desrespeito à vida. É uma vergonha a pessoa do século XXI ainda acreditar em tantas bobagens que são ditas nesse livro. Um livro que só apresenta crueldades em todos os níveis. Assassinato de crianças por questões simplistas, roubos, assassinatos, mentiras, intrigas. A Bíblia tem de tudo que não presta em suas páginas. Se sairmos separando o que de fato pode ser lida na Bíblia, se resumirá em poucas páginas, pois o, o volume maior de páginas estarão repletas e manchadas de sangue. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comente e até a próxima, pessoal.